meu nome é Estela. Desde que me entendo por gente, meu nome parecia vir sempre acompanhado de um a irmã da Lisa. 3 anos nos separavam, mas a distância parecia muito maior quando se tratava da atenção dos nossos pais. Lisa sempre foi radiante. Popular na escola, cheia de amigos, com talentos que explodiam aos olhos de todos. Eu, por outro lado, era mais quieta, vivendo no meu próprio mundo de livros e ideias. Na escola, enquanto Lisa brilhava nos palcos das peças e liderava o time de vôlei, eu me contentava com meus cantos tranquilos na biblioteca e a satisfação silenciosa das minhas notas boas. Em casa, era a mesma melodia. Se Lisa tirava um 10, era motivo de festa. Se eu tirava um 10, era um que bom, Estela. Não havia a mesma efusão, o mesmo reconhecimento. Me lembro como se fosse ontem da feira de ciências da escola, no meu 8º ano. Dediquei semanas ao meu projeto sobre energias renováveis, pesquisando, montando protótipos, nervosa e animada para apresentar. Ganhei o primeiro lugar. A felicidade me inundou, uma onda de orgulho que eu ansiava compartilhar com meus pais. Mas eles não puderam ir, tinham um compromisso importantíssimo: acompanhar Lisa à loja para escolher um vestido especial para a apresentação de balé dela. Ela precisa de todo o nosso apoio, Estela, minha mãe disse ao telefone, com uma voz que não deixava espaço para discussões. A vitória na feira de ciências pareceu murchar um pouco naquele instante. Cresci acostumada à sombra de Lisa, às comparações sutis e nem tão sutis. Lisa é um exemplo para você, Estela. Veja como ela é comunicativa, como se destaca. Eu a admirava, reconhecia suas qualidades, mas sentia um nó no peito a cada vez que meu esforço, minhas conquistas, pareciam invisíveis aos olhos dos meus pais. Era como se o palco da vida já tivesse uma protagonista definida, e eu fosse apenas um espectador na coxia. Anos se passaram, fui para a faculdade e lá me dediquei cada vez mais aos estudos. Eu sempre fui muito focada, fiz algumas amizades, mas no último ano foi quando conheci Luiz. No início éramos só amigos, mas aos poucos nossa relação foi florescendo, até que nos apaixonamos. Encontrar Luiz no último ano da faculdade foi como descobrir um raio de sol em um dia nublado. Ele via a Estela muito além do que meus familiares viam. Ele se interessava pelas minhas ideias, ria das minhas piadas tímidas, valorizava a minha quietude. Nosso namoro floresceu naturalmente, e morar juntos depois de um ano pareceu o passo mais lógico do mundo. Com ele, eu estava construindo algo meu, algo que não tinha a ver com as expectativas dos outros ou com a comparação constante. O pedido de casamento de Luiz foi um momento mágico, um suspiro de alívio e felicidade. Finalmente, eu teria o meu próprio centro, a minha própria celebração. Decidimos fazer um almoço de noivado, um momento íntimo para compartilhar nossa alegria com a família e amigos mais próximos. Eu queria que eles vissem o meu brilho, o brilho que Luiz sempre enxergou em mim. Escolhi um vestido leve, num tom de azul que realçava a cor dos meus olhos, e passei um tempo extra arrumando o cabelo, nervosa e ansiosa. Luiz estava um charme, com aquele sorriso que sempre me desarma e me faz sentir a mulher mais sortuda do mundo. O restaurante que escolhemos era aconchegante, com uma luz suave e mesas bem arrumadas. Nossos pais, tios e alguns amigos mais próximos já estavam lá quando chegamos. Os abraços e os parabéns foram calorosos, e por um breve momento, senti aquele calor familiar genuíno que tanto ansiava. Minha mãe fez um comentário sobre como eu estava bonita, algo raro o suficiente para me fazer sorrir de verdade. Enquanto os garçons serviam as entradas, a atmosfera era leve e animada. Luiz segurou minha mão por cima da mesa, e trocamos um olhar cúmplice, um misto de felicidade e expectativa pelo que viria. Eu estava radiante, finalmente sentindo que as coisas estavam no lugar certo, que eu estava construindo a minha própria história, longe da eterna comparação com Lisa. Então, Lisa pigarreou, chamando a atenção de todos. Ela estava particularmente sorridente, com um brilho diferente nos olhos. Martin, seu namorado, segurava sua mão com um ar protetor. Senti uma ponta de curiosidade, mas nada que nublasse a alegria do meu dia. Gente, tem uma novidade, ela anunciou,
com aquela entonação que sempre precedia algo que inevitavelmente a colocaria no centro das atenções. Um silêncio expectante se instalou à mesa. Meu coração deu uma pequena acelerada, mas imaginei que seria algo relacionado ao trabalho dela ou talvez uma viagem. Nós vamos ter um bebê, ela disse, e um sorriso radiante iluminou seu rosto. A reação foi imediata e efusiva. Palmas, gritos de alegria, abraços. Meus pais foram os primeiros a se levantar, correndo para abraçar Lisa e Martim. Lágrimas escorriam pelo rosto da minha mãe enquanto ela exclamava: "Ai, minha filha! Que bênção maravilhosa!" Meu pai batia nas costas de Martim, visivelmente emocionado. No meio daquele turbilhão de excitação, eu fiquei paralisada. Um sorriso hesitante surgiu nos meus lábios, e tentei abraçar Lisa, dizendo um parabéns meio abafado pelo nó que se formava na minha garganta. Ela me abraçou de volta rapidamente, mas seus olhos já estavam fixos na minha mãe, que a cobria de beijos e carinhos. Foi então que minha mãe disse aquelas palavras, com um tom de genuína euforia: "Isso sim é que é uma notícia maravilhosa." Naquele instante, senti como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre mim. As palavras da minha mãe ecoaram na minha mente, cortando toda a alegria que eu sentia até então. Era como se o meu noivado, o meu momento, tivesse sido excluído completamente, tornado insignificante diante da novidade de Lisa. A atenção se voltou completamente para a gravidez. Minha mãe começou a fazer perguntas sobre os enjoos, os desejos, os primeiros meses. Meu pai dava palpites sobre nomes e se oferecia para ajudar com o que fosse preciso. Lisa, radiante, respondia a todas as perguntas, absorvendo cada olhar, cada exclamação de surpresa e felicidade. Luiz apertou minha mão novamente, dessa vez com mais força, como se tentasse me trazer de volta à realidade. Olhei para ele e vi em seus olhos uma mistura de compreensão e indignação. Ele sabia o quanto aquele dia era importante para mim. O resto do almoço se tornou um borrão. As conversas giravam em torno do bebê, dos preparativos, de como seria a vida de Lisa como mãe. Meu anel de noivado parecia brilhar menos, ofuscado pela aura da gravidez da minha irmã. As felicitações que Luiz e eu recebemos depois da notícia de Lisa soavam como um eco distante, quase uma formalidade. Senti um aperto no peito, a velha sensação de ser deixada de lado, de não ser importante o suficiente. Era como se a minha vida, as minhas conquistas, os meus planos, fossem sempre secundários em comparação com os de Lisa. Aquele almoço, que deveria ser a celebração do meu futuro, se transformou em mais um lembrete doloroso da dinâmica familiar que sempre me fez sentir invisível. Por dentro, uma onda de tristeza e frustração crescia a cada comentário, a cada olhar de admiração direcionado à minha irmã. Eu sorria, tentava participar das conversas, mas a verdade é que meu coração estava apertado, e a alegria daquele dia havia se esvaído, deixando para trás um gosto amargo de decepção. Os dias que se seguiram ao almoço de noivado foram estranhos. Luiz tentava me animar, me lembrar que o nosso casamento era o que realmente importava, o nosso futuro. Mas a verdade é que a atmosfera familiar havia mudado drasticamente. As conversas com minha mãe invariavelmente terminavam em atualizações sobre a gravidez de Lisa, os enjoos matinais, as primeiras consultas médicas. Meu casamento parecia ter se tornado uma nota de rodapé na grande história da chegada do bebê. Marcamos a data do casamento para dali a 6 meses. Comecei a pesquisar vestidos, locais para a cerimônia e a festa, animada com a perspectiva de construir esse novo capítulo com Luiz. Mas a empolgação era sempre brevemente interrompida por algum comentário casual da minha mãe. Você já pensou como a Lisa ficará linda no casamento, ou será que o casamento não vai cair muito perto do nascimento? Lisa vai estar bem para ir? Era como se o meu casamento fosse apenas um evento a ser encaixado na agenda da gravidez de Lisa. Senti um aperto no coração cada vez que percebia essa falta de foco, essa priorização constante da minha irmã. Uma tarde, enquanto folheava revistas de casamento, minha mãe me ligou. Achei que finalmente iríamos conversar sobre as flores ou a música, mas a primeira coisa que ela disse foi: Lisa ficou muito enjoada hoje. Fomos ao médico e está tudo bem, mas ela está de repouso.
Passei mais de meia hora ouvindo sobre o susto, sobre o alívio, sobre os cuidados que Lisa precisava. Quando finalmente consegui mencionar algo sobre a paleta de cores que eu estava considerando para o casamento, a resposta foi um distraído sim, querida, o que você achar melhor. Senti um nó na garganta. Era sempre assim. A vida de Lisa era um drama emocionante, enquanto a minha era apenas um pano de fundo. Até mesmo as minhas conquistas, como a promoção que recebi no trabalho, foram recebidas com um que bom, querida, seguido imediatamente por alguma novidade sobre a gravidez. Luiz percebia minha frustração. Ele me abraçava forte, dizia que entendia como eu me sentia, mas que o amor que tínhamos era o suficiente. Mas não era só sobre o casamento em si. Era sobre sentir que eu não era importante, que a minha felicidade era secundária para minha própria família. Um dia, enquanto estávamos escolhendo as alianças, minha mãe ligou novamente. Estela, querida, você não acha que seria uma boa ideia adiar um pouco o casamento? Lisa não está se sentindo muito bem ultimamente, e seria tão triste se ela não pudesse aproveitar a festa. Naquele momento, a paciência que eu vinha cultivando com tanto esforço se esgotou. Olhei para Luiz, que me observava com uma expressão preocupada. Senti uma raiva fria percorrer minhas veias. Era o meu casamento, o meu futuro, e parecia que tudo estava sendo colocado em segundo plano por causa da minha irmã. Mãe, eu disse, tentando manter a voz firme, nós já marcamos a data. Já temos muitas coisas organizadas. O casamento é importante para mim e para o Luiz. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, a voz da minha mãe soou um pouco ressentida. Claro, querida. Faça o que você achar melhor. Só estava pensando na Lisa. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Luiz se aproximou e me abraçou. Você está bem? Ele perguntou, com a voz suave. Não, Luiz, eu respondi, as lágrimas começando a rolar pelo meu rosto. Eu não estou bem. Eu sinto que a minha vida não importa para eles. Que a minha felicidade é sempre menos importante que a da Lisa. Naquela noite, conversamos muito. Luiz me ouviu com paciência, me abraçou e me lembrou do amor que compartilhávamos, da vida que estávamos construindo juntos. Ele me fez ver que a nossa pequena família, a que estávamos criando, era o que realmente importava. Mas a semente da dúvida e da mágoa já havia sido plantada. Os preparativos para o casamento continuaram, mas a alegria não era mais a mesma. Cada detalhe parecia carregado de uma sutil tristeza, da ausência de um entusiasmo genuíno por parte da minha família. As semanas que antecederam o casamento foram uma montanha-russa de emoções para mim. Por um lado, a ansiedade e a felicidade de estar prestes a me casar com Luiz, o homem que me amava e me valorizava por quem eu era. Por outro, a crescente sensação de invisibilidade da minha própria família. As conversas com minha mãe se tornaram quase um roteiro previsível. Começavam com um breve aceno ao meu casamento, alguma pergunta genérica sobre um fornecedor ou um detalhe da cerimônia, e inevitavelmente desviavam para Lisa e a gravidez. Era sobre os chutinhos do bebê, sobre os desejos noturnos. Tentei, algumas vezes, direcionar o assunto de volta para o meu casamento. Contei sobre a prova do vestido, sobre a degustação dos doces, sobre a escolha das músicas. Mas meus relatos eram recebidos com um que legal distraído, antes que a conversa retornasse ao tema central, a gravidez de Lisa. Até mesmo o chá de cozinha, organizado pelas minhas amigas, acabou sendo ofuscado. Minha mãe ligou na véspera, preocupada porque Lisa estava muito cansada e talvez não pudesse comparecer. A implicação era clara, a ausência de Lisa seria uma tragédia maior do que a minha celebração. Lisa acabou não indo no chá de cozinha e minha mãe também não foi, ficou em casa para cuidar de Lisa. Eu entendia o cuidado com Lisa, mas não consegui evitar a tristeza, a decepção e frustração de sempre ficar em segundo plano. Em meio a essa tempestade de indiferença, Luiz era meu porto seguro. Ele me lembrava constantemente que o nosso dia seria sobre nós, sobre o nosso amor. Ele se esforçava para me animar, para focar nos detalhes que nos traziam alegria. Mas eu sentia um peso no coração, uma tristeza silenciosa por essa falta de apoio genuíno da minha família.
A lista de convidados também se tornou um ponto de atrito sutil. Meus pais insistiram em convidar mais alguns parentes da parte deles, para prestigiar a Lisa grávida. Parecia que o casamento era, de alguma forma, uma oportunidade para celebrar também a futura mamãe. Mas então, algo que eu definitivamente não esperava aconteceu: o chá de bebê foi marcado no mesmo dia do meu casamento. Minha mãe me ligou para me contar. Querida, será que você consegue reagendar o casamento para outro dia? Lisa precisou marcar o chá de bebê para o mesmo dia do seu casamento. Martim fará uma viajar a trabalho e eles gostariam de antecipar a comemoração. Eu fiquei atônita, não conseguia nem processar as informações. Mãe, eu não posso reagendar. Já está tudo organizado para o casamento, não tem como, eu respondi, balbuciando. Vamos, filha, você pode tentar. Faça um esforço para conseguir, por favor, ela insistiu. Não dá, mãe, não consigo cancelar agora, em cima da hora, eu disse nervosa, segurando o choro. É uma pena, filha, mas vou precisar ajudar sua irmã com os preparativos, ela não tem condições de fazer isso sozinha, ela respondeu. Espere, ela não pode agendar para depois do casamento, quando Martim voltar de viagem. Eu perguntei, mesmo já sabendo da resposta. Não, filha, eles já se decidiram, infelizmente não poderei comparecer ao seu casamento, estarei ajudando sua irmã. Ela encerrou a ligação. Mas eu ainda estava em choque com o acontecido. Como assim elas não poderiam reagendar o chá de bebê? Por que marcar para o mesmo dia do meu casamento, o dia que é tão importante para mim? Quando Luiz chegou em casa, me viu chorando no sofá. Rapidamente veio me abraçar. O que houve? Eu contei toda a situação para ele. Ele olhou nos meus olhos e disse: meu amor, não fique assim, o nosso grande dia continuará sendo especial para nós dois. Se seus pais e sua irmã não conseguem compreender e te respeitar, é uma pena, mas nós vamos viver esse dia que tanto sonhamos, independente do que eles fizerem. Ele me abraçou ainda mais forte. A prova final do vestido foi um momento agridoce. Eu me senti linda, radiante, imaginando o momento em que Luiz me veria no altar. Mas a ausência da minha mãe pesou. Na véspera do casamento, passei a noite na casa de uma amiga, como manda a tradição. Mas a alegria não era completa. Eu sentia falta da minha mãe, daquele carinho e apoio incondicional que eu sempre esperei, mas raramente recebi. A ligação que recebi dela naquela noite foi rápida, focada em desejar boa sorte, mas logo terminou com ela dizendo que precisava ajudar Lisa com os preparativos do chá de bebê. Deitada na cama da minha amiga, sozinha com meus pensamentos, senti uma onda de tristeza me invadir. Era o meu casamento, um dos dias mais importantes da minha vida, e eu me sentia sozinha, quase como se estivesse fazendo algo errado por não estar tão focada na gravidez da minha irmã quanto o resto da minha família. Mas então, o rosto de Luiz surgiu na minha mente, o seu sorriso, o seu olhar cheio de amor. Lembrei-me das nossas conversas, dos nossos planos, da vida que estávamos construindo juntos. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma chama de determinação acender dentro de mim. Aquele era o nosso dia. A nossa história. E nada, nem ninguém, poderia tirar isso de nós. No dia seguinte, enquanto me arrumava, olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Uma mulher que havia aprendido a encontrar força em si mesma e no amor do seu parceiro. Uma mulher pronta para começar um novo capítulo, com ou sem a aprovação incondicional da sua família. A igreja estava lindamente decorada, com arranjos de flores brancas e velas que criavam uma atmosfera suave e romântica. Enquanto caminhava pelo corredor, de braços dados com meu tio Felipe, pois meu pai também não compareceu ao casamento para ajudar Lisa no chá de bebê. Senti um misto de nervosismo e excitação. Mas, acima de tudo, senti uma determinação silenciosa de que aquele dia seria meu e de Luiz. Luiz estava no altar, com um sorriso radiante que me fez sentir como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. Seus olhos transmitiam todo o amor e apoio que eu precisava naquele momento. Enquanto trocávamos os votos, nossas palavras ecoavam com a promessa de um futuro construído juntos, um futuro onde seríamos nossa prioridade. Durante a cerimônia, olhei para os convidados.
Alguns dos meus familiares apareceram, algumas primas e tios, mas não meus pais. Era difícil aceitar que, mais uma vez, eles não me escolheram. Tentei aproveitar o momento, dançar com Luiz, conversar com nossos amigos, sentir a alegria daquele dia. Mas era difícil ignorar a sensação de que eu estava sendo deixada de lado mais uma vez. Mais tarde, durante o brinde, o pai de Luiz fez um discurso emocionado, falando sobre o amor, a família e a importância de celebrar os momentos especiais. Eu ouvi aquilo e só conseguia me lembrar da minha família. Rapidamente senti Luiz segurar minha mão. Naquele momento, senti uma onda de clareza me invadir. Percebi que eu precisava me afastar daquela dinâmica familiar tóxica, daquela constante sensação de ser deixada de lado. Eu merecia ser feliz, ser valorizada, ser prioridade na minha própria vida. Luiz percebeu minha expressão e me apertou nos braços. Você está bem? Ele sussurrou no meu ouvido. Estou, respondi, com uma voz firme. Estou bem porque tenho você. E porque percebi que preciso mudar algumas coisas na minha vida. Naquela noite, enquanto dançávamos nossa última dança como noivos, senti uma paz estranha me envolver. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, que enfrentar minha família seria doloroso. Mas eu também sabia que era necessário. Eu precisava me libertar daquela sombra, daquela constante comparação, para poder viver plenamente a minha própria vida. Os primeiros meses de casada foram um período de transição para mim e Luiz. Mudamos para um apartamento novo, que decoramos com o nosso toque, criando um espaço que refletia a nossa individualidade e o nosso amor. Era um alívio ter um lugar que era só nosso, um refúgio onde podíamos nos afastar do drama familiar e nos concentrar em construir a nossa própria história. Ainda mantínhamos contato com minha família, mas as interações eram menos frequentes e mais superficiais. Minha mãe ligava para dar notícias sobre Lisa e o bebê, que havia nascido lindo e saudável, é claro, e meu pai enviava mensagens ocasionais com fotos da família reunida em algum evento. Mas as ligações e visitas eram sempre breves, sem muito espaço para conversas profundas ou para compartilhar as novidades da nossa vida. Senti falta da minha família, é claro. Havia momentos em que a solidão batia a porta, em que a ausência do carinho e do apoio dos meus pais me deixava triste. Mas, ao mesmo tempo, sentia um alívio imenso por não estar mais constantemente sob o peso das comparações e das expectativas. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia ser eu mesma, sem me preocupar em ser a irmã da Lisa ou em ter que competir pela atenção dos meus pais. Luiz foi meu maior apoio durante esse período. Ele entendia a minha necessidade de espaço e me encorajava a seguir em frente, a focar no nosso relacionamento e nos nossos planos para o futuro. Ele me lembrava constantemente do quanto me amava e me valorizava, e isso me dava forças para enfrentar a situação. Aos poucos, fui me distanciando emocionalmente da minha família. As ligações e visitas se tornaram cada vez mais raras, e as conversas mais curtas e formais. Não havia brigas ou discussões, apenas um afastamento gradual, um reconhecimento tácito de que precisávamos seguir caminhos diferentes. Os anos foram passando, e a distância entre mim e minha família se consolidou. Luiz e eu construímos uma vida feliz e plena, cheia de amor, respeito e companheirismo. Viajamos, trabalhamos, realizamos nossos sonhos, sempre juntos, sempre nos apoiando. De vez em quando, recebia notícias da minha família por meio de amigos em comum. Sabia que Lisa estava bem, que o bebê estava crescendo, que meus pais continuavam os mesmos, sempre focados na vida da minha irmã. Mas essas notícias eram como ecos distantes, fragmentos de um passado que já não me pertencia mais. Anos depois, Luiz e eu construímos a nossa própria família. Tivemos filhos, criamos memórias inesquecíveis e construímos uma base sólida de amor e respeito. Nossos filhos cresceram sabendo que eram amados incondicionalmente e que suas individualidades eram celebradas. Eles nunca precisaram competir pela nossa atenção ou se sentir inferiores em comparação com outros. Certo dia, minha mãe me ligou, ela queria saber dos netos que ela não via muito. Ela me chamou para conversar, disse que queria se reaproximar. Eu estava relutante, pois não queria viver mais naquela atmosfera de competição por atenção, onde eu sempre perdia. Eu disse a ela que,
quando me sentisse pronta, eu a procuraria, mas que por enquanto, eu estava em paz com a minha família de verdade. A história da minha vida não é uma história de finais felizes e reconciliações emocionantes. É uma história sobre aprender a se amar, a se valorizar e a se priorizar. É sobre entender que nem sempre podemos mudar as pessoas ao nosso redor e que, às vezes, precisamos nos afastar para encontrar a nossa própria felicidade. E no final, essa foi a maior lição que aprendi. Que a verdadeira família não é necessariamente aquela em que nascemos, mas aquela que escolhemos construir. Aquela que nos ama, nos respeita e nos valoriza por quem realmente somos. E por isso, nunca me arrependi de ter me afastado da minha família e de ter construído a minha com Luiz. O que você achou da história da Estela? Se identificou com ela? Conte aqui nos comentários se já passou por situações parecidas. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.